A transição de gênero na infância é um tema polêmico. Gera discussões políticas, causa mal-estar nas famílias, é até razão de debate entre os profissionais de saúde que trabalham com as crianças. No dia 16 de abril, o Conselho Federal de Medicina publicou no Diário Oficial da União uma resolução que aumenta a idade mínima para vários tratamentos destinados a pessoas trans, modificando as regras que estavam em vigor desde 2019. A legalidade dessa resolução está sendo apurada pela Justiça. Você sabe o que é transição de gênero? Como você agiria diante de uma criança que está questionando o seu gênero? Eu mais ou menos sei por cima, assim, não sei bem. Mas transição acho que é mudança de gênero. Transição de gênero é quando a pessoa não se identifica com o gênero que foi designado para ela no nascimento e acaba se descobrindo como não pertencente àquele gênero e vai trocando. No caso que era de um gênero, passa para outro. Então tem todo um acompanhamento psicológico, tem a transição de fazer cirurgia, se no caso a pessoa quiser fazer essa transição. Eu acho que não é bom atropelar o tempo. Se ela tiver que ser uma trans e feliz, porque não pode deixar o ser humano infeliz, forçando a sistemas, a novas ideias, por mais que eu seja a favor, eu tenho que te deixar livre para escolher. É meio clichê, mas precisa de amor, especialmente por parte da família, da escola. Todo ambiente tem que ser um ambiente acolhedor. Principalmente dar o conhecimento àquela criança do que ela está passando, porque na maioria das vezes é uma criança e se uma pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, principalmente os pensamentos que estão passando na cabeça dela, as mudanças físicas nela, ela não vai saber e ela só vai acabar se sentindo estranha, se sentindo que algo tem de errado com ela. Então, principalmente dizer que sim, é válido o que ela está passando e explicar que talvez ela realmente não se identifique, ela não se sinta bem e que tudo bem ela não se sentir bem como ela realmente é. Tem que aceitar, não dá pra você pegar e julgar a pessoa, não dá pra xingar, não dá pra falar o contrário, tem que aceitar e são gente como a gente também e se já nasce também assim, a gente tem que aceitar, não dá pra ficar julgando pra não acabar deixando a pessoa mal. Eu acho que mostrando que tá tudo bem, que eles estão independente do que aconteça, eles estão com eles. Eu acho que a gente também tem que ter uma noção, um olhar cuidadoso para essa criança, de tentar dialogar com ela. Às vezes ela nem mesmo ainda sabe o que está acontecendo, então tem que passar para a escola. As escolas precisam ter psicólogos, né? A gente sabe que muitas escolas não têm esse acesso. Tem que ter um trabalho todo com assistência social, então a gente precisa estar sempre cuidando, olhando para todas as crianças, entender que cada uma é um indivíduo único, né? Algumas pessoas não se identificam com o gênero atribuído no nascimento e decidem passar por um processo de transição. Isso abarca várias identidades, como um homem trans, que foi designado mulher no nascimento, mas se identifica como homem, mas também pessoas de gênero fluido, ou pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com a Sofia Fávero, doutora em Psicologia pela URGS, cuja tese questiona a distinção binária homem-mulher ou menino-menina. Após uma experiência de 2 anos atendendo crianças no ambulatório de identidade de gênero do Grupo Hospitalar Conceição, Sofia propõe em sua tese uma nova abordagem de saúde para a transição, dando preferência a um tratamento menos hostil, que promova a segurança e o bem-estar. Bom dia, Sofia. Obrigado por aceitar conversar com a gente hoje. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Para começar, conta como foi a tua trajetória acadêmica e o caminho até decidir estudar infâncias trans. A princípio, não era um horizonte meu estudar infância na pós-graduação, mas era uma vontade da minha orientadora. E eu comecei a trabalhar com crianças trans, foi uma coisa que casou muito com o meu modo de pensar a psicologia, meu modo de pensar a clínica. Foi também uma boa desculpa para eu poder me experimentar metodologicamente, para poder me experimentar com teorias e com formas de pensar a pesquisa que fossem até mesmo mais infantis, né? Assim, formas de infancializar as discussões sobre gênero e sexualidade na psicologia e também de produzir conhecimento sobre diversidade nesse campo científico. A tua tese é bem diferente do que a gente está acostumado a ler, né? Ela é cheia de desenhos, brincadeiras, atividades, super lúdica. Por que tu decidiu estruturar ela dessa maneira e narrar ela assim? Como eu estava trabalhando com crianças, já tinha recebido muitas demandas de familiares, demandas de profissionais de saúde, de professores, né, demandas de agentes jurídicos, porque no campo da saúde trans e no campo das infâncias trans de maneira geral no Brasil,
há uma lacuna muito grande. Então, há também um desejo, uma necessidade de materiais formativos para esse público, né? E eu estava sendo interpelada por essa necessidade de materiais formativos para poder discutir mais sobre esse grupo. E desde o início estava muito envolvida e muito ambiciosa também nessa proposta de fazer um banco imobiliário, de brincar com essa coisa meio jogo da vida. E eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro. E aí eu comecei a pegar um mapa da cidade de Porto Alegre, da região metropolitana de Porto Alegre, na verdade. E comecei a fazer divisões nesse mapa como se esse mapa representasse fases da minha pesquisa. Mostrando brevemente para ti o que é essa ideia do tabuleiro, né, e do mapa. A ideia foi que eu dividisse nessas fases, né? Eu fui nomeando através das próprias gramáticas das crianças. Então, palavras que as crianças usavam no consultório, né? Supimpa, heterotop. E aí foi quando me caiu essa ficha mesmo, né? De poder pensar, então é possível fazer uma brincadeira, um jogo metodológico de tabuleiro que não seja um sumário. Na psicologia social tem uma abertura e uma fome de beleza, digamos assim, uma fome de poder construir ferramentas sensíveis, ferramentas estéticas, né? Ferramentas que tenham um cuidado artístico com os grupos muitas vezes marginalizados, alvos de violência, de brutalização, né? De discursos discriminatórios sociais. Então, a ideia da tese, da pesquisa, era também pensar a pesquisa como uma intervenção sensível no campo, né? Então, a coisa da brincadeira e das metodologias brincantes casou muito com esse desejo cultural, essa condição de possibilidade mesmo, né, como o Foucault chama. E eu estava determinada a ouvir esse desejo, de fazer coisas com esse desejo. Tu conta na tese que profissionais de saúde, pais de crianças trans, costumam buscar diagnósticos, patologizar e ficam um pouco engessados no binarismo, mas que tu busca ajudar as crianças a experimentarem a vivência trans de uma maneira mais livre, mais brincalhona. Explica qual é a diferença entre essas duas perspectivas? Sim, de fato, o tema com que eu trabalho é um tema que as pessoas consideram de domínio público, né? Então, assim, as pessoas tratam o tema infância, o tema diversidade, como temas de pânico moral mesmo, né? As famílias chegam nos espaços institucionais para falar dessas crianças com muitas ansiedades, muitas especulações do que é essa criança, né? Então, há nesse circuito um desejo muito grande de entender o que está acontecendo, né? Então, cada um dos símbolos que foram escolhidos e as próprias pedras tem a ver com as histórias que as crianças estavam nos trazendo. Então, por exemplo, uma das crianças, a gente escolheu o símbolo da cauda de sereia para poder representá-la. Que essa tinha sido uma criança que a família tinha levado ela no ambulatório porque a família tinha comprado uma cauda de sereia na Shopee e a criança não queria tirar a cauda de sereia. A criança queria tomar banho de piscina com a cauda de sereia, queria ir para a escola com a cauda de sereia, queria jantar com a cauda de sereia, e a família nos trouxe ela como se isso fosse um sinal de que a criança era trans. E aí essa criança que ganhou a cauda de sereia da Shopee, ela chegou e marcou uma reunião conosco, uma sessão conosco, e disse assim: gente, vocês podem falar para minha mãe que eu não sou uma criança trans, eu só gosto de usar a cauda de sereia? E aí a gente foi brincando com esses significados que as próprias crianças estavam trazendo para nós. O meu desejo era tentar entender quais eram as emoções que as pessoas sentiam e quais eram as emoções que as próprias crianças sentiam quando elas passavam a vivenciar aquilo que elas estavam vivendo, né? E aí foi muito interessante porque uma das crianças que eu trabalhei, ela tinha descoberto que eu tinha publicado coisas. E ela falou, olha, vou te mostrar uma coisa, a sessão que vem. Eu também tenho um livro publicado. E aí eu falei, tá, então você traz, na semana que vem a gente conversa sobre esse livro. E de fato, a escola dela tinha feito uma parceria com um banco aqui do estado do Rio Grande do Sul. E era uma parceria de filantropia em que os livros e as produções das crianças haviam sido impressos por essa entidade. E essa criança me trouxe um livro que se chamava Uma Aventura no Fundo do Mar. E aí nesse livro ela contava brevemente a história de algumas crianças que tinham descido embaixo do oceano em busca de um tesouro perdido. E o que me chamou a atenção nessa época foi que todas as crianças da história dessa criança eram pedras preciosas, assim, ametista, esmeralda, turquesa, rubi, e cristal, diamante. E aí eu fui pegando aquela ideia, aquilo me chamou a atenção. Me pareceu uma busca pela beleza mesmo, assim, uma busca por condições de vida mais potáveis, né, uma busca por vitalidade. Foi quando eu me dei conta que existia esse conflito de modos de pensar as crianças, né, e que pelo menos as crianças estavam muito mais engajadas em disputar significados bonitos para experiências delas. E aí foi quando eu comecei a entrar nessa perspectiva de
falar das crianças como joias, falar delas como pedras preciosas mesmo. E aí na tese eu desenvolvo mais, né, criticamente essa noção para não ser uma coisa romântica, uma coisa assistencialista, assim, tem toda uma discussão mesmo técnica sobre isso. E me dando conta, né, junto com as crianças, de que era necessário, na minha pesquisa, e tentar acompanhar essa discussão em tempo real. Então, assim, as próprias famílias não sabiam o que estava acontecendo, as próprias crianças também têm dúvidas em relação ao que está acontecendo. Nós, profissionais de saúde, sentimos muita ansiedade em relação a isso, porque estamos falando de crianças. E isso mexe com bases e pilares civilizatórios da nossa cultura que causam ansiedade e desorientam, né? Então, como fazer coisas com a desorientação que sejam produtivas ao vínculo familiar, ao invés de produzirem mais hostilidade, censura, tabu, agressividade. E aí o trabalho, né, de poder revisitar esses modelos de assistência é também um trabalho de diminuir a hostilidade com essas crianças, né? Então, quando a gente faz cuidado estético com elas, não é só por um apreço artístico também, né? É para poder casar com essa ideia de que no campo de assistência à diversidade infantil há muita hostilidade, muita imposição de culpa, muita violência, muita vergonha. Tem muito morde-a-sopra no campo, né? Então, a criança escutava coisas do tipo assim: por que você quer dar errado? Ou o que tem de errado com o nome que a gente deu pra você? Ou você não acha que você vai se dar muito mal no futuro? Então tinha uma coisa assim de amar a criança e ao mesmo tempo de reprovar o que estava acontecendo. Então os símbolos e os sentidos que a gente foi dando para isso tem muito a ver com os relatos das próprias crianças. A transição pode acontecer em vários âmbitos: mudança de nome, uso de novos pronomes, troca de estilo ou tratamentos médicos, como o bloqueio hormonal, que é um procedimento reversível, ou a terapia hormonal cruzada. Esses dois, no Brasil, só podem ser feitos a partir dos 18 anos. Também há regras para cirurgias. Os procedimentos esterilizantes só podem ser feitos a partir dos 21 e depois de pelo menos 1 ano de acompanhamento médico. Esses procedimentos podem melhorar o bem-estar das pessoas trans e diminuir problemas de saúde mental. A transição é uma experiência variada, claro. Não são todas as pessoas trans que desejam passar por cada uma dessas mudanças. A transição é uma expressão heterogênea, né, para todo mundo. Transição todo mundo faz. É difícil você dizer, por exemplo, qual é a diferença de uma criança cis para uma criança trans, né? Porque, pelo menos, se você acompanha na intimidade uma criança cis ou uma criança que se considera hétero, ela também desafia normas sociais, ela também desafia normas de gênero, né? Assim, não são só as crianças ditas diversas que fazem isso. Então, transição é uma figura de linguagem, uma palavra que a gente usa para poder tentar dar conta dessa experiência, mas transição, todas as pessoas que estão aqui nessa sala já fizeram em algum momento das suas vidas, né? Tem uma cena muito interessante da minha história pessoal, né? Porque eu também trabalho com autohistória na tese, sendo uma pessoa trans e tendo esse entre-lugar, né? A minha mãe me liga, minha mãe de Aracaju, ela me faz uma ligação, a gente conversa pelo telefone e ela me fala que estava de olho em fotos antigas da nossa família. E ela teve 2 filhas, além de mim, então 3 filhas. E nessa ligação ela me contou o seguinte, né? Ela falou: olha, Sofia, tô olhando algumas fotos aqui da nossa família e a sensação que eu tenho é como se eu tivesse tido 4 filhos. E um deles havia morrido, no caso, quem eu era no passado. E aí eu achei aquele comentário muito simbólico e, óbvio, ela tá falando da experiência dela, eu acho que faz total sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que isso expõe como a gente tende a ver as experiências trans como um divisor de águas mesmo, né? Então, assim, as minhas irmãs também viveram lutos e mudanças e se transformaram em outras pessoas ao longo da vida delas. Mas parece que por eu ser trans, eu fui a única pessoa que mudou da família. Só que todo mundo mudou, né? Todo mundo passou por divórcios, todo mundo passou por novos, enfim, desejos profissionais, mudança de estado. E isso tudo é muito dramático também na vida das pessoas. Então, transição hoje, de acordo com estudos do Paul Preciado, Jack Halberstam, da própria Judith Butler, né, autores que são considerados aí expoentes dos estudos queer, estudos de gênero, estudos gays e lésbicos, transição é menos a ideia de sair de um lugar fixo e ir para outro lugar fixo, e mais a ideia de ter uma postura crítica em relação ao mundo. No caso, Citrino, né, que é uma das crianças que eu entrevistei na tese, durante uma sessão eu me refiro a essa criança como uma criança trans. E aí eu digo assim: Citrino, o que você falaria para outras crianças que são trans, assim como você? E aí a criança me disse assim: não, mas eu nunca falei que eu sou trans. E aí eu revisitei aquilo na memória, né? E eu falei: olha, de fato, você nunca me trouxe isso. E era uma criança que havia deixado o cabelo crescer, que havia começado a se vestir com outra indumentária, que havia adotado um outro nome na escola, mas que não se via como trans. E aí eu falei: e como é que a gente fala, então, das crianças que são iguais a você?
E aí a criança me respondeu: as crianças que são iguais a mim são as crianças que gostam de pensar sobre si mesmas. E aquilo fez muito sentido pra mim, né? Então, pra mim, transição não é um momento em que a pessoa vira outra pessoa, né? Tem famílias que acham que a criança muda de personalidade quando ela transiciona. Transição não é isso. Então, falar de crianças trans não é falar de crianças ludibriadas, não é falar de crianças influenciadas pela cultura. Falar de crianças trans é falar de crianças que querem ter mais poder em relação às decisões que envolvem suas vidas. E isso mexe com um pilar muito fundamental da nossa cultura, que é o poder parental. Então, crianças trans geralmente mexem com essas ansiedades das famílias, que nem sempre as famílias tomam decisões pensando no melhor interesse das crianças. Esse medo dos familiares de explorarem a transição e se divertirem sem a necessidade de ser linear de homem para mulher ou de mulher para homem, deixa a experiência da criança mais dolorosa? Sim, sim. Inclusive tem estudos que apontam algo que deveria ser óbvio para nós, né? Mas que famílias e crianças que conseguem conversar e ter um diálogo mais aberto em relação a isso que está acontecendo, tendem a ter um prognóstico mais saudável em relação à experiência da autoestima e da experiência social da própria criança, né? O que a psicologia da qual me identifico tem afirmado é a importância de um ambiente que não produza culpa em relação a essa experiência, justamente porque a criança também não sabe o que está acontecendo, né, muitas vezes. Então, quando a criança diz assim, eu sou uma pessoa trans, ou eu quero fazer modificações em relação a como eu sou vista, percebida e como eu enxergo o mundo, muitas vezes a resposta que as famílias são estimuladas a dar é da agressão, do abandono, da brutalização daquela experiência mesmo, né? E dentro desse trabalho do cuidado afirmativo, como a gente tem chamado, né? Da transição do cuidado patológico para o cuidado afirmativo, ou desse cuidado que a nota técnica da ANTRA, que é a Articulação Nacional de Transsexuais e Travestis aqui no Brasil, publicou agora em 2023, uma nota técnica sobre cuidado com crianças trans, que chama de cuidado transespecífico, né? Todas essas questões, elas estão envolvidas, assim. Se fala bastante, como que a criança que não tem idade para dirigir, não tem idade para votar, não tem idade para beber, tem idade para tomar uma decisão tão importante como decidir a sua identidade de gênero, se é homem, se é mulher. É seguro deixar uma criança tomar esse tipo de decisão? Devia ter alguma idade mínima? É importante marcar de quais lugares partem essas questões também, porque o nosso trabalho é de reorganizar as gramáticas, né, no campo da psicologia. Então, a gente não tenta necessariamente responder às perguntas das famílias ou responder às perguntas culturais. A gente tenta reimaginar que perguntas são essas, né? Então, a pergunta para nós não é tanto se existem crianças trans ou não, ou se essas crianças devem se assumir precocemente ou não. A pergunta que a gente se faz é se as categorias menino e menina, de fato, fazem sentido para todas as crianças e se elas podem ser aplicadas indiscriminadamente, sem que isso produza alguns riscos de anacronismos ou de violências culturais, né? Essas questões, né? Se as crianças não podem ter maturidade legal, como é que elas podem ter maturidade para entender o que está acontecendo com elas? A questão que a gente tem tentado pensar é que a transição não é uma virada de chave na vida da criança e que a criança não se transforma num radical diferente, né? Assim, o que a criança está dizendo talvez ela tenha sufocado muitas das suas inspirações ao longo desse tempo todo. Às vezes as famílias entendem isso como algo da noite para o dia, né? Então as famílias elas não acompanham o processo de conversar abertamente sobre aquilo mesmo, né? Se a criança não tem idade para ser presa, como é que ela tem idade para saber quem ela é? A criança não tá dizendo que ela sabe quem ela só tá dizendo que ela quer viver coisas diferentes do que tá acontecendo ali. Ela quer experimentar, né? Exato. Então a gente fala muito mais de experiências trans na infância do que de identidades trans na infância, né? Uma das coisas que nasceu da tese é o bailinho, um evento que tu promove e que busca infâncias mais brincalhonas, mais divertidas, que as crianças possam experimentar. Conta o que é esse evento e como que a gente pode buscar caminhos para infâncias mais deslumbrantes. Eu havia percebido que as crianças elas não queriam mais ser toleradas ou elas não queriam mais explicar o que fazia com que elas fossem dessa forma. Elas queriam ter um espaço para poder viver a diversidade e para poder celebrar as diferenças entre elas. Algumas delas nunca haviam tido a experiência de estar numa sala com outras crianças trans. Assim, elas sempre se sentiam muito solitárias na escola ou solitárias no contexto em que elas estavam. E aí, a ideia do bailinho foi muito no sentido de como criar um espaço em que as crianças não se sintam a única criança diferente desse contexto. E aí a gente começou
a se reunir com a cena do ballroom aqui em Porto Alegre e criar um espaço infantil em que as crianças pudessem se expressar para além dessas normatividades. E aí foi muito interessante porque quando acabou o bailinho, uma delas veio falar comigo e disse assim: nossa, foi super legal esse espaço. E aí eu perguntei o que ela tinha achado mais legal nisso e ela disse: o mais legal para mim foi que não dava para saber qual era o gênero das crianças, qual era a biologia, dita biologia dessas crianças, né? Assim, o que estava sendo importante para elas era socializar, dividir dúvidas, compartilhar incertezas, compartilhar inspirações, brincarem naquilo, né? Assim, se experimentarem sem culpa. Eu trabalhei com uma das crianças que foi justamente essa que você pegou aí, turquesa, que foi uma âncora, né? Que eu escolhi junto com ela como um símbolo para representá-la. Que eu perguntei pra ela o seguinte, né? Qual é a diferença que você vê entre uma criança cis e uma criança trans? E ela me respondeu assim: Sofia, eu tenho uma irmã mais nova que é cis. Eu falei, beleza. E a criança me disse assim: e quando a minha irmã vai na praia, ela come areia. Aí eu falei, ok. E aí ele me disse: e quando eu era mais novo, eu também comia areia. Aí eu falei, ok, onde é que você quer chegar com isso, né? E aí a criança me disse: então eu acho que não tem diferença, eu acho que todas as crianças comem areia.